Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós começaremos a estudar equações do segundo grau, entendido? Professor Juscelio aqui, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Primeira coisa, pessoal, eu tenho que diferenciar o que é uma equação do primeiro grau, do segundo e do terceiro grau. Quando é que uma equação é do primeiro grau? Nós já conhecemos. Quando o seu expoente maior é 1, quando não aparece variável, é 1. O que é uma equação do segundo grau? Quando o seu expoente equivale a 2, então segundo grau. O que é uma equação do terceiro grau? Quando o seu expoente equivale a 3, terceiro grau. Entendido? Muito simples. Esse exemplo, ele não está pronto. Eu pergunto a vocês, essas equações é do primeiro, segundo ou terceiro grau? Para isso, eu tenho que efetuar uma transformação. Aqui está multiplicando. É um binômio, dois termos, vezes um binômio. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Mais com mais é mais. Agora, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, 15. Bem aqui, ó, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Agora, eu posso reduzir, pessoal, essa equação. X ao quadrado está sozinho, x ao quadrado. Posso reduzir esses dois termos. Subtrai e dá o sinal do maior. 5 menos 3, menos 2x, menos 15. Ou seja, é uma equação do segundo grau. Entendido? Alguns casos eu preciso efetuar transformações para definir se é uma equação é do primeiro, segundo ou terceiro grau. Aqui também, outra coisa que vale a gente abordar são sobre as variáveis, né? As variáveis aqui nesse caso são x, certo? Essas variáveis nós também podemos chamar de incógnitas. Muito comum nas equações chamar variável de incógnita. Tranquilo? Vamos continuar. Equações incompletas. Nós temos as equações completas, mas hoje nós vamos abordar as incompletas. As equações completas, elas têm uma regra específica, uma fórmula. As equações incompletas, eu resolvo como eu resolvia equações do primeiro grau. Então, vejam bem aqui. O que é que eu faço? 3x ao quadrado, variáveis para um lado, números para o outro. Igual. O zero não altera nada, tá menos 36, vai para lá, mais 36, ok? Isola a minha variável, x ao quadrado é igual a 36 sobre 3. X ao quadrado é igual a 36 dividido por 3 vai dar 12. X é igual a raiz de 12. 12 é uma raiz não exata, então eu vou ter que fatorar. Vou fatorar o 12. 12 por 2 vai dar 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, vai dar 2 ao quadrado vezes 3. Quem tem potência fica fora, então vai dar 2 raiz de 3. Então, aqui, a minha solução é igual a mais ou menos 2 raiz de 3. Certo? Então, as minhas raízes da minha equação vai ser menos 2 raiz de 3 e mais 2 raiz de 3. São duas raízes, uma negativa e outra positiva. Se tivesse dado uma raiz exata, por exemplo, um 16 seria 4, menos 4 e mais 4. Como deu uma raiz não exata, eu simplifiquei e dei o resultado em forma de fator. Menos 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Ok? Próximo exemplo. Isolo a minha variável, 5x ao quadrado é igual. O zero, nesse caso, não vai alterar nada, está mais 45,
vai menos 45. X ao quadrado é igual a menos 45 sobre 5. X ao quadrado é igual a 45 dividido por 5 vai dar 9. Menos 9. X é igual a raiz de menos 9. Aqui, pessoal, tem um detalhe. Antes de eu finalizar, eu observo que é uma raiz negativa. É impossível determinar uma raiz quadrada negativa. Então, nesse caso, a equação não possui raízes. Entendido? Por que ela não possui raízes? Porque o meu radical deu negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Entendido? Vamos ver aqui mais 2 exemplos para a gente finalizar a nossa aula. Mesmo esquema, 2x ao quadrado é igual. O zero é neutro, está menos 98, vai para lá 98. X ao quadrado é igual a 98 dividido por 2. X é igual. 98 dividido por 2 vai dar 40 e 90 por 2 vai dar 45. 8 por 2, 4. Vai dar 49. X é igual a mais ou menos a raiz de 49. Percebam que o mais ou menos é justamente para dar duas raízes, uma positiva e uma negativa. X é igual a mais ou menos 7. Então, a minha solução será menos 7 e mais 7. Sempre começando pela raiz negativa, em ordem crescente. Outro exemplo, 3x ao quadrado igual a 0. Isola minha variável, x ao quadrado é igual a 0 dividido para 3. X ao quadrado é igual a 0 dividido para 3 vai ser 0. X é igual a mais ou menos a raiz de 0. Ou seja, x é igual a 0. Só vai ter uma raiz. Por quê? Porque o zero não carrega sinal. Então, o zero não pode ficar negativo. Entendido? Essas foram algumas equações do segundo grau incompletas. Eu resolvo pela mesma metodologia de equações do primeiro grau. Variáveis para um lado, números para o outro. Quando eu chego nessa etapa, a potência vira raiz e surge o mais ou menos. Uma raiz negativa e outra positiva. Espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo encontro.